horas que eu arrepiento. 19h30. Olá, olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Página Virada. Este é o nosso segundo encontro, então para você que vem pela segunda vez, que bom ter a sua companhia novamente. E para você que está chegando hoje e ainda está meio perdido sobre o que está acontecendo, sejam muito bem-vindos. E este é um programa do nosso canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. É um clube do livro em que iremos discutir, debater, conversar e compartilhar experiências a respeito da leitura de um livro, como uma jornada mesmo, convidando a quem gosta de ler e a quem esteja precisando também de um incentivo para a leitura, esteja querendo ter acesso a boas leituras, convidamos para que participe dessa jornada conosco. E o nosso primeiro livro, que já iniciamos, fizemos uma apresentação no último encontro, o André pode falar um pouco sobre ele. Confiança Inabalável. Será uma jornada literária a respeito de como lidar com os nossos medos, com as nossas ansiedades, dentro de uma cosmovisão cristã, tendo como o nosso instrutor a própria palavra de Deus. Isso. Eu sou Bianca Maranhão, ao meu lado André Emerick, Leolair Mendes e Gustavo Ribeiro. Somos todos da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Gostamos de ler, claro. Muito. Gostamos de conversar. Muito. E também de compartilhar um pouco das experiências que temos vivido ao longo da nossa jornada. Todos aqui lidamos com medos, todos aqui lidamos com ansiedade, mas nós temos acesso a recursos, a ferramentas e principalmente a uma boa leitura baseada na palavra de Deus que pode nos auxiliar a caminhar de uma forma mais leve, mais segura, menos desesperadora e com paz no nosso coração. Certo? Amém. Prometemos no último encontro, né, que demos uma visão geral sobre o que conversaríamos ao longo dessa jornada, que já iniciaríamos os 4 primeiros capítulos, né? Então a decisão foi assim, ousada. Vamos de cara com 4 capítulos. Hoje, então, vamos conversar sobre, Leolair, o medo de tomar decisões erradas, o medo da morte da morte de pessoas amadas e o medo da violência. Não. Das doenças. Da doença. Isso. Ninguém aqui passa por esses medos, né, gente? Já começou, assim, com medos bem difíceis de lidar. Então, eu tenho certeza que se você é um ser humano normal, tem a sua cabeça funcionando normalmente, está neste mundo caído, você lida com todos esses medos, aliás, diariamente, eu diria, né? Bora, então, discutir sobre essas difíceis, né, circunstâncias que enfrentamos na nossa vida humana. E eu quero começar com um dado aqui curioso que chamou a minha atenção, inclusive, talvez, não sei se vai surpreender vocês. Sabe quantas decisões por dia nós temos o hábito de tomar? Vocês têm ideia? Não imagino. Num dia comum nosso. Cientistas estimam, né, que o ser humano costuma tomar até 35 mil decisões diárias. Um ser humano normal. Um ser humano normal. Alguns talvez tomem mais e outros talvez estejam assim, né, deixando de tomar decisões. Mas a média é essa, 35 mil decisões por dia. Então tá dormindo muito, né? Então tá dormindo muito. Mas pensa assim, não, mas não é possível, 35 mil. Mas decisões das mais variadas possíveis. Até o fato de você estar aqui nesse momento assistindo é uma decisão. O de permanecer assistindo é uma decisão. De continuar ouvindo, o de pegar um copo d'água. Então são múltiplas as decisões que nós tomamos diariamente entre fazer uma coisa, deixar de fazer ou fazer outra. Mas claro que, apesar de ser normal, em certa medida, às vezes isso passa do normal. Sim. Não só em relação à quantidade, mas a forma como nós lidamos com a tomada de decisão. E eu também me surpreendi com outro termo que eu não conhecia, gente. Decidofobia. Alguém já ouviu falar nisso? Não. Mas imagino. Já sabe o que é, né? Sei o que é. Eu fui comentar sobre isso hoje, aí perguntei, sabe o que é decidofobia? Aí falou assim, o medo de descer? Falei, não, o medo de decidir. Porque, às vezes, isso é tão difícil,
né? E a ansiedade que gira em torno da tomada de decisão, ela é tão intensa na vida da pessoa que isso se torna uma fobia. Sim. Sempre que ela se vê diante de decidir entre uma coisa e outra, acaba sendo paralisante. Vocês vivem isso? Como é que é isso no dia a dia de vocês? Ou já testemunharam alguma situação assim de para? Eu acho que todo mundo já testemunhou, pelo menos alguma vez, uma pessoa ficar meio que estagnada no tempo, no espaço, sem saber o que fazer, sem saber que decisão tomar, né? Acho que é raro se alguém não ter presenciado isso. Eu queria até falar isso, porque assim, pior do que tomar uma decisão errada é não tomar uma decisão. Então, na minha experiência pessoal, eu sempre tomo uma decisão, errada ou não. Naquele momento eu tenho as informações e eu não conheço um palmo na frente do meu nariz. Então, a decisão que eu vou tomar, a única coisa que eu posso fazer é, Senhor, me ilumina, me dá a certeza de que eu estou tomando a decisão que o Senhor quer. Mas falar não vou, nunca. Não vou fazer. E agora, me preocupa muito, e aí a gente pensa, lógico, que tem variados graus de peso nas decisões que você vai tomar, que pode paralisar. Eu não vou. Bom, diante disso, eu não faço. Eu tenho que mudar de profissão. Aí você não toma aquela decisão e você vai vivendo, remoendo e vivendo um dia após outro com infelicidade, né? E a pessoa vai aceitando. Então, isso eu acho que é a decidofobia, eu acho que é o pior caso, né? Eu passo por uma situação que, de vez em quando, tem aquelas decisões que são mais importantes, né? Que não afetam só você durante o trabalho, alguma coisa que envolve família, essas coisas, né? Tem hora que eu fico com preguiça de decidir. Assim, olha, aí eu penso assim, tá muito cedo para eu tomar alguma decisão. Vamos esperar um pouco mais. E o legal é que muitas vezes, a maioria das vezes que eu passei por isso, o tempo já resolveu por si só. Foi dando solução para o problema e eu acabei não precisando, tendo que tomar uma decisão tão assim imperativa, né? Eu consegui... Às vezes impulsiva, né? Impulsiva, e aí fui levado pela... Decidofobia. Não. Você tá falando sobre a... deixa eu falar. Daqui a pouco eu lembro. A gente tem... Esquece. Essa decisão paralisante, às vezes a gente observa muito em criança. Você põe alguma coisa para ela decidir e ela fica indecisa. É uma coisa que você precisa ensinar para os seus filhos, é decidir. Né? Faz parte da maturidade. Porque nossos filhos, a gente decide por eles, na maioria das vezes. Né? E faz parte da maturidade eles começarem a decidir. Sim. E ter decisões corretas, por isso que a gente precisa ensinar para eles a palavra de Deus, porque ela ampara nossas decisões, principalmente as grandes decisões. Né? As grandes decisões. Então, a gente observa, às vezes, crianças paralisando diante de decisões, porque elas não estão acostumadas a isso. E a maturidade vem com a decisão. Você tomar decisões. Existem alguns diferentes tipos, né, de tomada de decisão. Por exemplo, existe entre uma escolha e outra, afinal, qual decidir, né? Sim. E quando eu escolho entre um, eu estou obrigatoriamente renunciando a outro, né? Tem até um termo que a gente usa em marketing, quando a gente está, que é a minha área, né? Precificação de produto. Quando a gente vai definir o preço de um produto, eu considero os custos envolvidos com aquele produto. E às vezes, quem é o dono daquele produto, o produtor, ele considera os custos dele, né? Sim. Então, assim, é a matéria-prima, é a energia, é a produção, a mão de obra, etc. Aí ele junta tudo isso e define o preço. Sim. Só que, ao definir o preço, eu tenho que olhar também o mercado. E como que aquele preço vai ser percebido por quem vai comprar. Porque ele tem que enxergar que ele vai receber muito mais do que o que ele está pagando. Certo. Aí a gente olha do ponto de vista do comprador, existem alguns custos envolvidos também. Vamos supor, escolha de uma faculdade, universidade particular, né? É a mensalidade que eu tenho que considerar. É o custo da distância que eu vou percorrer.
o custo do tempo que eu vou levar para chegar, ou até mesmo o tempo que vai me levar aquele curso. E tem um outro custo que é um dos mais importantes, que mais pesam na decisão, que é da ansiedade da renúncia entre um e outro. Então, eu escolher entre uma faculdade ou até mesmo entre um curso específico, significa que eu vou deixar de pegar outro. E se eu caminhar e depois me arrepender, aí eu vou ter que começar tudo de novo por outro. Né? Então, isso gera realmente essa ansiedade do entre um e outro, implicando nas consequências disso, né? Sim. Mas tem hora que existe aquela tomada de decisão que ela precisa acontecer na urgência. Eu estou diante de uma situação de risco, de perigo, e aí o que eu faço? Né? Quem é da área médica aqui sabe que às vezes tem situações que a tomada de decisão tem que acontecer em questão de segundos, né? Porque senão você compromete todo um procedimento, num processo cirúrgico, então, tem certas coisas que acontecem ali, disparam uma situação lá. Não dá para parar, pensar, qual veia que eu vou, onde eu vou aplicar essa medicação, né? Não dá. E por isso o preparo, né? Agora, o fator é quando isso o crítico é quando te paralisa, né? E existem várias coisas que influenciam nessa paralisação. Por exemplo, no caso médico que eu acabei de citar, o despreparo. Né? Então, se uma pessoa que não está com um preparo adequado, ele não vai saber o que fazer. Sim. Né? Não vai vir a decisão rápida. A segurança, né? Autoestima, autoconfiança. O André falou que às vezes adia tomar decisão. Né? Procrastinação. Essa palavra eu acho difícil de falar. Às vezes porque é muito difícil. E querendo ou não, quando a gente tem alguém que é mais seguro, que está perto da gente, né? Você acaba se acomodando, né? Tem sempre alguém ali na relação que é mais tomador de decisão, Então, né? uma questão aí que é interessante. Quando você não toma decisão, alguém toma decisão por você. É. Você já está tomando uma decisão, né? Sim, não de tomar. qualquer forma, você vai tomar a decisão. É igual votar branco numa eleição. Sempre você está decidindo ou outro está decidindo por você. Isso. E como você disse, eu acho que faz parte da maturidade, a segurança de tomar a decisão ou procrastinar, porque às vezes a melhor decisão é esperar um pouco mesmo. Né? Exato. E tem um paradoxo aqui que foi interessante que o Gustavo falou, de que a gente tem que preparar os nossos filhos, né? Porque também faz parte de um amadurecimento humano, emocional, psíquico, etc., a tomada de decisão. E às vezes tem adultos que têm muita dificuldade com tomada de decisão porque na infância não foram preparados para isso. Sim. Só que aí você vê dois extremos. Ou o pai toma todas as decisões pela criança e resolve tudo por ela. Então ela está enfrentando uma situação difícil, sei lá, com um colega. O pai vai lá na escola e resolver. Isso. Ou ele vai atrás do coordenador, vai atrás do professor, está com alguma dificuldade, pode deixar que o papai resolva. Né? E aí a criança não desenvolve a segurança que ela precisa e a autonomia. Sim. Por outro lado, dá muito poder de escolha para coisas que não precisava. Gente, é uma cena muito comum nos nossos dias. Criancinhas pequenas, vai no self-service, fica lá o pai e a mãe. E aí, você quer batata frita? Você quer tomatinho cereja? Você quer presunto? O que você quer então? Né? Então, assim, fica naquela coisa. Uns dias atrás, eu espero que essa pessoa não esteja assistindo esse programa. A gente encontrou uma família, né, falando sobre igreja, frequentar a nossa igreja. Ai, a gente gostava demais de lá. Aí mudamos para outra igreja. Mas aí, de repente, a nossa filha falou, não, eu quero ir naquela outra, que eu gostava mais de lá. Então, a família toda se mudou de igreja, porque a criança sentia saudade dos colegas da outra. Quantos anos tem essa pessoa, essa filha? Ela tem 7. Nossa, 7 anos. A criança já está ditando qual igreja a família vai São frequentar. extremos, né? Tem um extremo que não deixa decidir nada. Do outro extremo, a criança conduz o lar. o lar. Né? E, gente, e como é que faz para resolver esse problema? De ter que tomar a decisão. Eu aprendi uma coisa assim... O que vai nos ajudar? O que vai pautar a nossa tomada de decisão? Tem
tem um negócio que me dá muita paz no coração, que é assim. O versículo lá em Provérbios que fala que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, antes de mais nada, assim, é lógico que diante de um problema, uma coisa importante é você conhecer o problema. Mas, isso profissionalmente a gente faz isso, você conhece o problema. Na hora de decidir, você tem técnica, você tem conhecimento, você tem preparo, você tem informação para tomar a decisão correta. Mas mais do que isso, é você colocar diante do Senhor, que ele tem o controle de tudo, a decisão, a melhor decisão, ele vai te conduzir com todas essas informações, com a situação, com o contexto, para tomar a decisão correta. Nas pequenas coisas, eu acho que a gente vai usando o conhecimento, a experiência, vai subindo nos degraus e você vai aprendendo. Mas nas grandes decisões, eu acho que tem que ser assim. Conhece o problema, não é que o Senhor ele traz as soluções, né? Mas a gente tem que olhar e colocar a nossa vista nele. Porque ele vai te conduzir a tomar a melhor decisão baseado nessas informações. Eu acho Tem que uma coisa que o autor coloca que eu acho bem interessante. Se você for tomar uma decisão pecaminosa, ela vai dar errado. Você já sabe a resposta, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que conhecer a vontade de Deus. sim. Por exemplo, eu quero escolher, eu estou na fase de uma decisão extremamente importante, escolher com quem eu vou me casar. Primeiro critério, ela tem que ter a mesma fé. Porque vai dar problema se não tiver. Uma decisão de trabalho. Se esse trabalho que eu decidi fazer é um trabalho ilícito, vai dar errado. É uma decisão errada. Então, essas grandes decisões, a gente primeiro precisa ver se a gente não vai estar pecando tomando aquela decisão. Você lembra da história da oração da propina? Sim. Não tinha como dar certo, né? Então, às vezes, o caminho mais fácil é o caminho da mentira, é o caminho do engano. Muitas vezes é muito mais fácil você seguir nesse caminho, mas é uma decisão que vai dar errado e um dia a conta vai chegar. Ou até mesmo assim, coisas que não são, à primeira vista, ilegais, ilícitas, pecaminosas, mas de alguma forma vão prejudicar o seu tempo em casa com a família, o seu tempo a serviço da igreja, o seu tempo, inclusive, dedicado à oração, à leitura da palavra de Deus. Então, ou se ausentar por períodos muito prolongados, né, da sua casa. Tempos atrás, estive conversando com uma família daqui de Goiânia, e o pai estava justamente compartilhando o que os levou a mudar para Goiânia. Uma época que ele recebeu uma proposta ele estava estável lá na cidade deles, na região do sul, só que ele estava ficando muito tempo fora de casa, toda semana. E ele chegou a um ponto que ele falou assim, Deus, não está certo. Então, assim, me ajude a encontrar uma oportunidade de trabalho que me permita estar com a minha família. Só que a oportunidade surgiu e ele teria que sair da cidade, de perto da parentela, e vir para Goiânia. Mas ele entendeu que o contexto que ele teria com a família dele, a esposa e os filhos, seria o mais prudente. Então, ele abriu mão de estar aonde ele queria estar, para estar onde ele deveria estar e junto com a família. Então, é isso que você falou. À medida que a gente vai se aprofundando na palavra, Deus vai nos trazendo segurança de que o caminho que vai ser melhor para nós não são os cifrões, não são as distâncias e todos esses contextos que a gente racionalmente avalia, com a presunção de que se a gente avaliar tudo, a gente vai tomar a melhor decisão. Né? Ou até mesmo em outras situações, o que impede a gente de tomar decisão é o fato de ficar espiritualizando demais. Isso acontece também, né? É porque eu não sei com quem eu devo me casar. Eu preciso que o Espírito Santo me revele, né? O Espírito Santo mostra, coloca, faz aparecer a pessoa diante de mim na hora que eu abrir os olhos, né? Até as profetisas de casamento também. Né? Aí aparece uma pessoa assim, não, mas pode ser outro? Eu pensei que se não. Vamos tentar de novo. Você não entendeu muito bem o que eu estava falando. É para casar. Nossa, certa vez eu tinha uma pessoa próxima que ficava assim, porque eu não sei o que eu tenho que fazer. A pessoa estava lá incomodada no contexto que ela estava, mas não agia,
porque ficava esperando uma revelação de o anjo Gabriel baixar na sala dela e falar claramente o que ela precisava fazer. Gente, age, né? Vai andando, assim, não sendo uma coisa errada, Deus vai direcionando. Provérbios 16:3, consagra ao Senhor tudo que você faz, os seus planos serão bem-sucedidos. Então a gente tem que consagrar a nossa vida a Deus. Eu digo isso porque às vezes a gente pauta a nossa vida em outras coisas. Eu estou pautando que eu quero ser uma pessoa rica, milionária, eu quero ser milionário. Eu posso até me tornar milionário, mas às vezes não foi a melhor decisão para a minha vida. Porque os milhões vão me trazer desgraça muitas vezes. Então tudo que a gente faz, toda a nossa decisão, a gente tem que consagrar a Deus. E Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Criador do Universo, o nosso Criador, Ele vai nos ajudar a tomar decisões corretas. Desde que Ele esteja em primeiro lugar, desde que Ele esteja pautando a minha vida, desde que Ele seja a minha prioridade. Buscar em primeiro o reino de Deus. A motivação, né? Isso. Eu ouvi isso de uma pessoa ontem que estava falando sobre uma conversa que teve com o filho, a respeito de uma grande mudança de vida que eles passaram. E aí, lembra que a gente estava nesse contexto, tal, e depois voltamos para outro? E ele falou, mas por que, mamãe? E aí ela falou, porque nós não estávamos agradando a Deus. Nós fomos trilhando, trabalhando para isso, tomando as nossas decisões num alvo X. De repente, Deus tirou tudo. Espera aí, vocês vão voltar para cá, porque tem coisas que eu preciso endireitar, né? Então, esse medo da consequência que fica deixando a gente paralisado e ansioso demais diante da decisão, é porque a gente acha que a gente tem controle do que vai acontecer depois. Né? E se a gente está em paz, né, buscando satisfazer a vontade de Deus, entendendo que Ele tem o melhor para nós, a gente vai caminhando e tomando pequenas decisões que são colocadas para nós. Uma vida de santificação nos leva a um estado desse, que você vai tomando as decisões e elas vão chegando até você, os problemas, e as soluções elas começam a ficar óbvias, porque a solução é aquilo que Deus quer para você. E conforme você vai se santificando, vai crescendo na fé, Deus vai abençoando. Eu trouxe um versículo que fala um pouco disso. Fica em Salmos 55, 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Então, quem que é o justo? Né? São aqueles que buscam a Deus. Então, se você tem uma vida que está constantemente buscando a Deus, buscando encontrar os alvos que Deus quer que você encontre, né? Deus irá te abençoar. Não deixará você tomar decisões erradas. E as decisões que você tomar serão aquelas decisões que Cristo queria que você tomasse mesmo. Que era o propósito para a vida sua que Deus queria. Deus queria esse propósito para a sua vida. E você vai tomar essas decisões e você sentirá paz no coração. Que o que nós estamos falando aqui é sobre o drama que é tomar uma decisão, né? O medo de tomar uma decisão. E aí quando a decisão ela é guiada pelo Espírito Santo, traz paz. E você toma a decisão e você fica calmo. Parece até que você não precisou tomar a decisão. Você fala naturalmente, não, assim. Mas por que não? Porque é o correto, não é assim não. Que Deus ensinou, que tem que fazer assim. E a gente tem uma mentalidade tão pequena porque a gente quer tomar decisões grandes de forma definitiva. A partir do momento que eu tomei essa e essa decisão que vão trilhar a minha vida, pronto, agora eu vou descansar. Né? Porque eu já tenho a minha profissão, a minha renda, já moro onde eu quero e agora o resto da vida eu vou só usufruir. Não existe isso, né? Quanta pretensão, né, de achar que a nossa vida se resume a isso. Né? Eu gosto muito, o André falou. Tá, vamos passar, senão a gente não fala da morte, né? Nós temos que fazer a página virada. Vamos virar a página. Vamos virar a página. Virar a página. Mas eu acho importante falar esse texto lá de Filipenses 4, 6. Paulo fala assim, olha, o Senhor, perto está o Senhor. E logo em seguida ele fala, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante do Senhor, com ações de graça e tudo. E no final, ele fala que aí a paz de Deus vai ocupar o seu coração. Então, assim, não tem jeito, né? E a santificação passa pela leitura da palavra de Deus também, para a gente conhecer e estar mais próximo dele, né?
Isso mesmo. Exato. Virando a página, eu acho que os 2 próximos capítulos estão muito próximos, né? sim. Que é sobre um assunto... Eu acho que até os 3, porque doença é caminho para a morte. É verdade, é verdade. Eles estão muito próximos. Alguns dados aqui também. Morte é um assunto considerado íntimo por muitos. E falar sobre a morte é um tabu para mais de 73% dos brasileiros. Tem gente que até não gosta de falar assim, né? Não, nossa, Agorro, né? bate na madeira, né? Para mais de 48%, falar sobre o assunto é depressivo e para 27,8% é mórbido. Cerca de 10% dos brasileiros acham que tocar no assunto morte atrai a morte. Tem isso. Olha que coisa. Para mais de 30%, morte é algo solitário e não deve ser dividido. 82,4% dos brasileiros acham que não tem nada mais sofrido que a dor da perda de alguém. Olha o tanto que isso é forte. Assim, 82,4% consideram que assim, não tem nada mais sofrido na vida do que perder alguém. E 79% acham que nunca é a hora certa. A gente ouve muito assim, né? Nossa, mas quantos anos? 90. Nossa, mas é tão novo, né? Novo demais. Assim, é algo que não devia ter acontecido. Na flor da idade. Na flor da idade, 50 e pouco. Nossa, novo demais. Assim, é lamentável, uma fatalidade. E eu estava lendo alguns textos sobre isso, uma médica falando assim que a gente precisa normalizar, né? Teve até um movimento de uma revista americana falando sobre, qual foi o título da matéria? Trazendo a morte de volta à vida. Porque assim, ok, morte faz parte da vida do ser humano, Sim. mas essa busca incessante através da tecnologia por viver cada vez mais fez com que a nossa cultura passasse a rejeitar a morte. Não é mais um processo com o qual as pessoas estavam acostumadas a lidar. E isso desencadeia uma série de disfunções, né? Vocês sabem o nome, gente, da fobia? Não. Não conhecia também. Tanatofobia. Tá. A palavra tanato. eu conhecia. Tanatofobia, que é o medo excessivo da morte. Vou perguntar a pessoa aqui no chat quem tem medo da morte. Vamos ver, o pessoal tem que interagir, né? Estou vendo que tem gente aqui de Tanatofobia. Cachoeira de Itapemirim, que é a Juliana Marchiori. Temos gente em Boa Vista, Roraima, que é o Roseno. Olha então, só. esse pessoal podia falar se eles têm realmente medo da morte ou eles são o pessoal que tem Muito medo de bem tocar resolvidas. no assunto, É medo de né? tocar no assunto, não pode nem Tocar falar. no assunto e nem teclar o assunto, nem teclar a morte. Tô até de preto aqui hoje, hein? Em luto. Mas eu achei, outra coisa que me chamou a atenção é que justamente pelo fato das pessoas estarem sofrendo tanto com isso, não estão mais sabendo lidar com isso, que já existe esse movimento, né, de trazer a morte de volta à vida e alguns recursos e ferramentas e programas desenvolvidos para apoiar as pessoas. Vocês sabiam que existe hoje já a doula da morte? Doulas da morte? Para ajudar a passagem. A passagem. Existe isso enquanto profissão, existe curso disso hoje. Existem também um curso chamado de Últimos Socorros. Mas tem um fato. A morte é desesperadora para quem não sabe o que acontece depois dela. Pode ter doula, pode ter curso, mas se a pessoa não sabe o que vai ter depois dela, ela é desesperadora. É verdade. O medo continua, né? Sim, claro. O medo. Claro. Ela pode aliviar sintomas de medo, dando ansiolítico, às vezes algum analgésico, a pessoa está em cuidados paliativos. Dá um apoio emocional. Exatamente, mas o medo vai estar lá, porque a insegurança do pós. Eu acho que isso, né, gera... Porque assim, você ter medo do processo da morte é natural, ninguém quer ficar doente, pegar um câncer terminal, sofrer. Agora, o medo do pós, o cristão não pode ter esse medo. Se tem, alguma coisa está errada. Ele não tem fé. Ele não está tendo a fé na vida eterna. Isso. Né? Ele não tem a cosmovisão do que significa a morte. A morte do grão de trigo. Exatamente. Ele cita aqui o grão de trigo, que Uhum. ilustra muito bem. Né?
João 12, 24, 25, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Isso. Aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo conservará para a vida eterna. Então, o propósito da morte é o renascimento para uma realidade muito superior à que nós vivemos aqui. A Bíblia, inclusive Paulo, ele fala em Tessalonicenses, ele conforta os irmãos de Tessalonicenses, falando, olha, vocês não precisam ficar tão tristes assim com os que dormem, ou seja, aqueles que morreram. Porque a gente acredita na ressurreição. Isso é muito confortante quando a gente perde um ente querido, né? Uhum. É muito confortante você saber que um dia você irá encontrá-lo de novo eternamente. Sim. Com o corpo, como o grão de trigo é apenas um grão, né? A gente vai ter um corpo espiritual que é muito superior a essa carne que sente dor, que sofre, que envelhece, que fica ansiosa. Uhum. Então, você tendo essa compreensão do que é a morte, alivia demais a nossa alma. E o convívio em congregação, em igreja, com os irmãos, de certa forma a gente consegue perceber que os irmãos em Cristo, na hora da morte, eles carregam esse conhecimento que, olha, meu marido, minha esposa, meu filho morreu, mas eu estou triste, mas eu estou feliz, porque agora eu sei que ele está ao lado do Pai, ao lado de Cristo, né? Isso foi até uma experiência diferente, que eu vim de uma cidade do interior, Mato Grosso, morei lá durante 6 anos, né? E quando nós chegamos aqui na nossa igreja, a gente, depois de um tempo que a gente começou a frequentar o velório, né? A gente ficou assim, mas o pessoal aqui não chora. Lá no interior tem até as carpideiras, né? Que ajudam a chorar mais, né? E aqui o pessoal quase não chora. A gente foi avaliando esse comportamento da nossa igreja e aí foi cada vez criando mais a certeza no coração que isso é fruto de um conhecimento que a pessoa que partiu daqui da terra partiu para o céu. Isso. Né? E ela está aonde ela é a morada definitiva, que aqui nós somos peregrinos nesse mundo, né? E agora está uma situação que ela não compartilha os sofrimentos da nossa vida e dos outros, né? Combateu o bom combate, né? E agora foi promovido. Eu acho que, assim, para um cristão, eu acho que o medo de um ente querido morrer é maior do que o medo da própria pessoa morrer. Por exemplo, eu pensar um filho meu morto, é uma situação que pode gerar ansiedade. E, assim, eu me conforto em Deus, eu espero em Deus, eu peço a Deus, Deus, não permita que eu passe por isso. Porque é terrível você perder uma pessoa próxima, principalmente um filho, né? Então, para o cristão, talvez a perda do ente querido pode gerar mais ansiedade do que a própria morte. Pelo menos para mim é assim. Sim. Eu não tenho medo da morte, mas eu não gostaria de perder um filho. Mas eu acho que isso... Você passou por isso recentemente, né? E o que eu ouvi foi ele falar assim, mãe, eu não tenho medo da morte. Eu sei para onde eu vou. Mas cuida de quem está ficando. Mas essa fé, essa certeza, isso que difere a nossa cosmovisão de qualquer outra, né, na face da Terra, é que nos dá essa tranquilidade de saber que nós vamos passar pela morte, de que nós vamos perder entes queridos. Perdi minha mãe, perdi meus avós, mas cada vez que eu canto um hino aqui na igreja, que eu lembro dela, parece que eu ouvindo até a voz dela cantando, eu tenho certeza que nós vamos cantar junto eternamente. Então, essa certeza é uma certeza que dá muita força, muita tranquilidade no coração, muita paz, para você saber que a morte é só o começo de uma jornada eterna. Então, esse tempo aqui, ele realmente é assim, é a hora que o grão de trigo é semeado. É isso mesmo, é só um começo. É a porta para a eternidade com Deus, né? Não é fácil, mas essa certeza, essa comunhão com os irmãos, e como em Hebreus fala, essa nuvem de testemunhas que viveram pela fé, na mesma fé que nós temos, é que nos dá essa convicção
Na verdade, o Espírito Santo nos dá essa convicção de passar por isso tudo, né? No livro eu achei interessante ele citando a filha dele, né? De 4 anos. De 4 anos, né? Ou seja, olha, não vai pro céu, não, fica comigo, né? Coitada, eu não sabia o que estava pedindo, né? Não, eu tinha minha irmã, toda noite a gente ia orar, ela, Senhor, deixa que a gente viva com 140 anos. Ela fala 140 anos. Pra gente viver esse tempo. Por causa disso, aquele medo de Da separação. separação. Pois é, mas quando fala assim, eu fico num dilema. Será que no céu nós não vamos nos reconhecer? Porque a gente se reconforta com o fato, não, vou reencontrá-lo no céu. Reencontrava, a gente só não sabe como, né? E como é que vai ser a nossa relação ali, né? Mas não vai ter sofrimento. Não vai ter sofrimento, então é o de menos. Esse é o de menos. Se você não reencontrar, você também não vai sofrer com a ausência. Não, exato. Acabou, né? Tá resolvido. Assim, a gente tem essa segurança de que ele não falha nas promessas. Então, se ele promete que lá acabou o choro, acabou o sofrimento, acabou dor, acabou tristeza, não importa a configuração com a qual a gente vai se encontrar ali. Mas pela parábola do rico e Lázaro, eu acho que a gente vai se reconhecer sim. Não vai ter amnésia celestial. Acho que também né? não. A gente vai reconhecer, só que o momento é tão grandioso, glorioso, e tão outra realidade, que a gente não vai ter esse sofrimento, vai ter tempo para sofrer. Tem uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar, que é a filholatria. Entendeu? Às vezes a pessoa, ela idolatra o filho ou a filha, e com isso ela, quer dizer, é uma criança ou às vezes um jovem, e ela protege tanto aquela criança, aquele jovem, porque tem medo dela morrer. Como se a gente tivesse controle sobre isso. Uma escravidão, né? E acaba, isso pode gerar ansiedade a muitas pessoas que têm o filho como a principal coisa na vida, coloca o filho na frente do próprio Deus. Então ela tenta controlar a vida dessa criança, isso faz mal para a criança, e isso é uma manifestação de ansiedade, do medo de perdê-la. Né? E quando a gente tem a compreensão de que tudo coopera para o nosso bem, né, muda a nossa perspectiva, e ainda que a dor seja grande, a gente sabe que vai ficar bem. De alguma forma, em algum momento, vai ficar bem. Eu me lembro... Até a doença, né? Tanto a doença, quanto até a certeza de que a morte está vindo. Eu me lembro de um relato de uma autora americana, Nancy Guthrie, ela compartilhando sobre a vida pessoal dela, né? Casada, já tinha um filho, sonhava em ter uma menina, e aí veio a tão sonhada menina, né? Gestação normal. No momento do nascimento, ela percebeu que retiraram a bebê, assim, de uma forma muito estranha, ficou assustada, resumo da história, a menina tinha nascido com uma doença congênita, que era muito grave, e a expectativa de vida era de, se eu não me engano, 14 dias. Então, assim, a tão sonhada menina, com aquele diagnóstico de que ia viver somente por 14 dias. Voltaram com ela para casa, para o quartinho, para o bercinho, e ela falou que teve um contato, uma conversa sincera com o pastor. Ela falou: pastor, agora está na hora de eu realmente provar que eu creio no Deus que eu digo que eu creio. Agora eu vou passar pela prova, porque não está sendo fácil. E eles começaram a viver aqueles primeiros dias, e a igreja toda em oração, em grupos de oração. E um dia a secretária da igreja entrou em contato com ela, ligou, falou: olha, estamos orando, tal, tal, tal. E nós declaramos que ela está curada, contrariando todos os diagnósticos médicos. O Deus de milagre vai curar a sua filha, e ela vai viver. Ela falou: minha irmã, eu agradeço as orações, continuem orando por nós. Mas não é o que Deus tem trazido no nosso coração. Nós não temos sentido que Ele vai fazer esse milagre. Mas Ele vai fazer algum milagre na nossa vida. E Ele vai nos ajudar a atravessar esse processo. E assim, foi muito precioso e profundo que ela colocou. Eles viveram. A menina, de fato, morreu com 14 dias. Impressionante. E ela compartilhando sobre as experiências que eles tiveram, como eles foram alcançados. Passou um tempo,
disseram que se eles tivessem outro filho, muito provavelmente teriam o mesmo problema. Então, eles optaram por prevenir, não ter. Contrariando todos os diagnósticos e toda a ciência, engravidou de novo. E aí eram os irmãos chegando, Deus te recompensou, né? Agora sim Ele vai abençoar e trazer o consolo. Pois no pré-natal já descobriu que a próxima criança também teria. Ai, que dor, né? E eles atravessaram tudo de novo, passaram pelo mesmo processo, ouvindo as mesmas declarações de cura. Provavelmente alguém já sussurrou no ouvido aborta. E até, assim, muito julgamento também. Porque muitos não sabiam que eles tinham feito a prevenção. Sim. Então, muitos julgando, se sabia, por que teve, né? Como que pode ter tomado essa decisão, né, de ter e tudo mais. Mas depois ela relata, né, todos os anos, tudo que eles passaram, e eles iniciaram um ministério lindo, de acompanhamento e acolhimento de pais enlutados. Então, assim, de todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, não é porque, e ela fala muito sobre esse texto de Romanos, ela fala assim, que as pessoas interpretam equivocadamente como se assim, você vai passar pelo sofrimento e no final Deus vai te recompensar pelo que você passou, porque vai lá cooperar para o seu bem. O que é o cooperar o bem? É para que a imagem de Cristo se revele na sua vida. E ela falou, nós vimos isso acontecer. Ainda dói. Quando a gente lembra, doeu. Claro que a gente preferia ter a nossa filhinha e o nosso filhinho que depois veio. Mas eu tenho a certeza de que um dia eu irei encontrá-los. E nós os amamos, eles receberam de nós todo o amor que eles poderiam ter recebido nesses 14 dias. E os 9 meses. Exato. E Deus nos usou. Isso. Não fosse a gente ter passado por aquela experiência, a gente não teria jamais desenvolvido esse ministério, que abençoou a vida de outros. Né? Então, assim... Maravilhoso, tá descrita a bênção, né? Tá? É descrita a bênção, né? De onde que isso... É uma coisa que essas orações declarando cura, que Deus me falou, que você vai ser curado, isso é extremamente prejudicial à fé. Eu creio assim porque a gente observa, né, que Deus, Ele profetizou, a palavra de Deus está me falando, e não aconteceu, que Deus que é esse? Mentiu? Isso pode gerar até dureza de coração. Falhou. Isso pode gerar incredulidade. Então, a gente tem que tomar cuidado até com o que a gente ora, o que a gente fala, né? Eu vi uma coisa que mexeu muito comigo uns tempos atrás, que a pessoa falou assim, Deus podia ter curado, mas Ele escolheu não curar. Deus mal. Aí sabe quando a pessoa está assim, eu não entendo mais nada sobre Deus, porque se Ele quisesse, Ele teria curado. Como Ele foi capaz? Né? Como Ele foi capaz de fazer isso? Então a teologia errada, muitas vezes, ela faz fechar portas. Porque a pessoa chega a conclusões. Aí Deus de promessa, Deus que não deixa o seu filho sofrer, e eu estou aqui sofrendo, que Deus que é esse? Né? Ou então, igual, às vezes um Deus sádico, que engravida uma vez e perde, engravida a segunda vez e perde. Então, que Deus é esse? Que é mau, que gosta de me ver sofrendo. Aí a teologia correta, ela é fundamental nesses momentos. O conhecimento correto de Deus, de quem é esse Deus soberano e os propósitos dele. Acaba que o que vocês dois falaram, ele cai um pouco no que nós estamos estudando, que é uma confiança inabalável. Isso. A partir do momento que a gente não cai no pecado da incredulidade, nós passamos a crer e aceitar tudo que a palavra de Deus já nos trouxe antemão, como promessas de conforto, de amparo, de guarda para com as nossas vidas. A gente, quando tem isso em mente, a gente não comete isso, a gente fica, de certa forma, reconfortado, a gente se sente abençoado pelo que passou, e depois a gente passa a enxergar alguns propósitos, né? Como a Bianca colocou nessa história, teve propósito, né? Isso. O propósito maior foi abençoar muito mais vidas, né? Então, como o grãozinho
do trigo, né? Que caiu ali, ele não morreu, ele foi bênção porque ele multiplicou. Então, no caso, esse ministério, né, que surgiu de uma fatalidade familiar, veio abençoar, e eu acho que esse testemunho escrito vai abençoar muitas pessoas ainda. E até uma outra coisa que eu esqueci de comentar, ela trabalhava na época numa editora cristã, mas assim, editando textos, ela nunca tinha escrito. Após a morte da filha, ela escreveu Um Fio de Esperança, falando sobre tudo que ela tinha vivido. E aquilo ali despertou, Deus fez nascer não só o ministério de acolhimento às famílias enlutadas, mas de escrever livros. Ela se tornou uma escritora, assim, muito abençoada, né? E depois disso passou a produzir muitas e muitas, né, leituras profundas. E que ela não é que só, mas isso veio daquela experiência que ela atravessou. E principalmente porque o nome de Deus foi glorificado e foi feito, conhecido, né, entre tantas pessoas. Às vezes a gente fica querendo procurar, por que, Senhor? Por quê? Por que a doença? Por que a morte? Na verdade, é muito mais do que isso, esse Deus soberano. A Elizabeth Elliot foi viúva quantas vezes? Isso. Coitada, assim, né? 2, 3 vezes. Duas vezes, né? Ela teve 3 maridos. 3 maridos. E o primeiro marido que foi morto foi por uma tribo, né? Indígena. E ele foi lá como missionário e foi morto. Isso. Fazendo a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus. 3 anos depois ela voltou na tribo. Isso. Que tinha assassinado o marido dela. Não tem explicação humana lógica para isso. Mas ela amou aquele povo, né? E foi usada por Deus para isso. Eu, mudando um pouquinho de assunto, estudando um assunto sobre morte, né, ansiedade, eu passei por um trecho de um livro que eu achei muito interessante, que é uma coisa que a gente acaba esquecendo, que são os anjos. A gente sempre teve na nossa família uma prática de quando a gente orava antes de uma viagem, né, assim, coloca os teus anjos ao redor desse carro. E eu lendo num capítulo do livro sobre anjos, eu fiquei pensando, não, isso é muito importante, eu vou levar isso para o pessoal, porque quando muita gente tem medo da morte sua, a morte da pessoa amada, né? Então, a pessoa vai viajar ou vai passar por uma situação que vai ser submetida a uma cirurgia, ela está com medo, né? Com medo da pessoa morrer, da pessoa amada morrer. Deus envia os seus anjos, né? Eles não atuam espiritualmente na gente, quem atua é o Espírito Santo. Mas, assim, presencialmente, eles nos livram de situações, né? E até no livro ele citou algumas coisas que os anjos fazem, são delegados a eles. Deixa eu só encontrar. Eles colocam com o nosso grupo de apoio. Em Hebreus 1,14 coloca, não são todos eles espíritos ministradores enviados a serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, nós, né? Então eles estão a nosso favor. Então, o que eles fazem? Eles nos protegem, como o caso de Daniel, 2 vezes, na cova do leão e no fogo, né? Livrou Paulo na viagem, no naufrágio, no barco que ele estava, que é a tempestade, né? São facilitadores e são servidores. Eu achei muito interessante porque saber que, além de ter todas as promessas de Deus ao nosso redor, ainda tem os anjos para nos dar um apoiozinho, né? Deus pode mandar. Pode mandar também, todo um exército para nos proteger, né? Imagina. Segundo a vontade dele, né? Se essa for a vontade dele. Né? Exato. E essa segurança de que... Assim, eu acho que existem algumas decisões, aí volta na decisão, né? Existem algumas decisões que a gente toma diante do medo. Eu posso me concentrar nisso aqui, e pensar nas consequências da perda, do sofrimento, da morte, da doença. Ou eu posso tomar a decisão de me voltar a Ele. Sim. E de entregar, né? De soltar as rédeas. Eu não tenho controle, eu não sei o que o Senhor vai fazer. Mas eu confio. Como é que ele usa lá na ilustração do livro? O motorista é outro, né? Não sou eu o motorista da minha vida, nem o motorista da vida do meu filho, nem o motorista da vida da minha mãe, do meu pai. E ele sabe o que ele está fazendo. Então, tem hora que a gente realmente tem que ir para o banco de trás.
e deixar. Isso é importante. O momento de doença é um momento de extrema fragilidade, né? Porque mostra que a gente é frágil. A gente às vezes esquece disso. Meu tio Abe, que é até falecido, ele dizia que às vezes Deus põe a gente na horizontal para a gente começar a olhar para a vertical. Né? Muito bom. Porque senão a gente não olha para cima. E a doença, ela mostra que nós não temos controle. E muita gente confiando na medicina, nos medicamentos, na ciência. Isso. Eles podem aliviar a sua dor e até curar alguma coisa. Mas a morte vai chegar. E o caminho da morte é a doença. E a gente que é médico, a gente nota essa ansiedade nas pessoas. Primeiro, porque elas não aceitam o desgaste da idade. Não aceitam. A nossa sociedade não aceita. Isso é visível, até no rosto das pessoas. Elas não aceitarem que a idade está chegando, as limitações da idade. E ficam ansiosas com isso. Faz parte, é o processo da vida, você envelhecer. Vai perdendo o gosto. Os seus órgãos vão parar de funcionar. E aí vem o desgosto da vida, né? Exatamente, o desgosto. Eu lido com muita gente idosa e muitos deles falam, doutor, ficar velho é ruim demais. Eu falei, ficar ruim é morrer jovem. Você está vivendo a melhor fase, porque você chegou lá. O que você tem que fazer é aceitar as suas limitações. Então, você é abençoado. Você não tem que estar reclamando. Você não tem que estar reclamando, porque você chegou lá. Né? E hoje pode compartilhar com outros, né? Isso. Exatamente. Realmente, bater a cabeça do doença é um momento de fragilidade. Doença é horrível, assim. Qualquer doença, você passar por uma doença é muito difícil. Você perder o controle, né? Você depender de outro para cuidar de você. Isso é muito difícil. Mas uma coisa que eu aprendi, assim, que eu gostaria de compartilhar, é que diante de uma situação difícil, assim, ao invés de você se concentrar na dor, na limitação, na dependência, na fragilidade. Nos riscos. Daquilo tudo. Se a gente ficar ali, a sua mente fica só vagando em cima daquela situação. A gente precisa louvar a Deus. E na hora que você muda o seu olhar, o autor e consumador da nossa fé, é um banho. Aí você consegue, parece que ela diminui a dor, diminui a fragilidade. Então, assim, mesmo nessa hora, acho que é importante demais. Esse é um negócio que eu aprendi que faz toda a diferença no seu coração e na sua mente. É você voltar o seu olhar para o Senhor e louvar. Louvar mesmo, fazer oração louvando e engrandecendo a Deus. Leulair, eu estava pronta aqui para compartilhar uma outra experiência. Você falou exatamente o que eu ia compartilhar. E eu acho que reflete demais o que a gente conquista quando a gente confia nisso e busca a fonte. Porque não adianta só falar assim, eu vou crer, vou crer. Se eu não me voltar para a palavra e não tiver vida de oração, essa confiança não vai brotar no meu coração. Né? Porque são essas verdades aqui que vão alimentando a minha mente com aquilo que vai me trazer segurança. E aqui eu tenho um reflexo assim, muito prático de uma confiança inabalável, praticando exatamente isso que você falou. É uma história também que aconteceu recente, com até uma influenciadora brasileira, mas que é cristã. E a família mora nos Estados Unidos, estavam no Brasil, ela sozinha estava no Brasil a trabalho. Quando ela estava prestes a embarcar no voo de volta, recebeu um áudio do marido desesperado, que estava sentindo uma dor insuportável na região abdominal, que não estava conseguindo mais falar, mas que já tinha ligado para um amigo deles pedindo socorro, que estava indo levar para a emergência. E aí ela não tinha muita notícia, ela ia embarcar no voo, falaram para ela, olha, provavelmente ele vai ter que entrar para cirurgia agora, porque ele está com uma hemorragia muito grave. Não sabem ainda o que é. Ela, na hora, caiu no chão sem forças, disparou a chorar, óbvio, saiu de um, pegou embarque em outro, perdeu a bolsa, ficou assim totalmente sem chão. Nisso começou a mandar mensagem, gente, eu não estou sabendo nem raciocinar. E ela embarcou com algumas notícias só, sem saber o que seria do marido, já sabendo que ele entraria numa mesa de cirurgia, que ela ficaria 6 horas sem notícia nenhuma. E aí ela escreveu um texto dentro do avião, falando dessa situação, ainda sem notícias, e ela falou assim, a única coisa que tenho feito dentro desse avião é adorar a Jesus. Adorando. Amando o meu melhor amigo. Falei ao Senhor,
Farei como Jó, que mesmo em meio a dor e feridas em sua pele, foi capaz de dizer de todo o coração, bendito é o Senhor, bendito seja o nome do Senhor. E aí ela completou, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na boa notícia ou na má notícia, tu, aí colocou até em caixa alta, tu sempre serás o meu Deus, o meu Pai, nunca irei negá-lo. Já estou calma, em paz e com a certeza absoluta que sairá um novo homem desse hospital. Tudo acontece, tem um propósito único e exclusivo para cada um de nós. O Senhor já está fazendo grandes coisas em nós e através de nós. Como? Ela tinha acabado de receber uma notícia desesperadora, sem saber como é que ela ia chegar do outro lado, se o marido estaria sequer vivo. Confiança inabalável, né? É a confiança inabalável. E foi bonito, porque eles ficaram 15 dias no hospital. E assim, foi bem crítica a situação. Contar o final da história, né? Ele está em casa, tá? Era um tumor, 13 centímetros um tumor, eles retiraram, tudo assim, tá bem, tá em recuperação, mas graças a Deus está bem. Mas o testemunho deles ao longo desses 15 dias no hospital, e ela compartilhando e falando assim, estão sendo os melhores dias que nós já vivemos como casal. Como que algum ser humano racional, lidando com a possibilidade da morte, consegue dizer estão sendo os melhores dias que a nossa família está vivendo? Porque a maneira como Deus e o nosso Jesus está trabalhando no nosso coração, a gente nunca viveu. Vivendo sob a dependência de Deus, né? Exato. Desfrutando de uma vida totalmente entregue à vontade de Deus, à dependência dele, né? Gente, é só isso. E aí vem aquilo que Deus nos fala. E uma vez que fizermos isso, o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Gente, isso aqui não tem riqueza maior do que a segurança de que isso aqui realmente vem. 1 Pedro 5, 10. Essa questão de, você citou doença, né? Eu separei um versículo aqui que eu gosto desse versículo. E ele vem totalmente a ver com o que nós estamos falando, né? Lamentações 3, 22 e 23. Olha só como tem a ver, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, assim, as misericórdias de Deus estão sempre na nossa vida e elas não vão cessar durante a intempérie, durante a doença, durante o medo da morte do meu amado, do meu filho, da minha filha, da minha mãe, do meu pai. A misericórdia de Deus, ela permanece durante a doença do cônjuge, durante a internação do filho. Ela continua. Ela não para. E a gente vai sendo abençoado durante esse processo. Igual esse caso, ela foi abençoada. As misericórdias não cessam, vão constantemente abundar na nossa vida e a gente vai se sentindo abençoado. Não, e a ponto da gente declarar, assim, é só quem atravessa uma experiência como essa que pode dizer, como Paulo e Jó, antes te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Assim, poder falar isso, você tem que sentir na pele. E para sentir na pele, tem que doer. E dói. Tem que doer, tem que doer. Mas ele renova, né? Igual o fato também, cada dia tem o seu cuidado, né? Uhum. E à medida que vai aparecendo o cuidado, a gente vai percebendo a mão de Deus, o cuidado dele, as misericórdias dele constantemente na nossa vida. E a gente vai aprendendo com isso a ter obediência e ter ciência que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. O testemunho de Paulo, ele diz tudo posso naquele que me fortalece, porque ele já foi uma pessoa respeitada pela sociedade e desrespeitada. Ele já teve fartura, já teve fome. Sabia viver de todas as formas. Ele sabia viver de todas as formas e ele buscava a força naquele que fortalece. Então ele experimentou de tudo nessa vida. Tanto a prosperidade e riqueza, quanto a perseguição e hostilidade.
E, de fato, quando ele escreveu esse texto que a Leolai mencionou, ele estava preso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Uma pessoa presa. Antes, tranquilo, gente, eu tô que preso. sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, e a paz que excede todo entendimento, porque não é compreensível estar esperando aqui, preso, esperando ser decapitado, Ele sabia que e ia ter morrer. paz. Isso aí excede entendimento, qualquer entendimento. Qualquer entendimento. Então, quando a gente busca a nossa força em Deus, confiança inabalável no nosso Criador, a gente vence qualquer dificuldade. E isso acalma o nosso coração e não nos permite viver ansiosos com medos. Isso, coisa alguma. Quer dizer, Paulo era muito corajoso, mas de onde vinha essa coragem? Vinha daquele que o fortalece, não é dele mesmo. Sem dúvida. Eu tô até assim, meio abalada, mas num bom sentido, né? Assim, mexe com a gente falar sobre certeza. essas coisas, né? Aham. Mas ao E é mesmo bom, tempo, né? assim, é um refrigério, É né? bom que a gente converse e a gente vai relembrando, né? Coisas que às vezes a gente, por não estar passando por alguma situação, a gente esquece, né? Por falar em esquecimento, eu esqueci de um detalhe importantíssimo. Gente, nós temos um livro para sortear, Para sortear. né? Para quem quer buscar mais referências sobre essa confiança inabalável. O nosso diretor vai colocar Vai o link, deixa eu ver, ele já colocou. O link. Já colocou ó, o link no aqui. chat. Tá aqui no chat, o link, você clica, aí você vai responder umas perguntinhas e você já, automaticamente, já concorre. concorrendo. Tá concorrendo. Então- E aí, daqui a pouquinho nós vamos encerrar a nossa live, né? Isso. Nós temos quase uma hora, Bianca? Já. Quase uma É. hora, né? E aí terá o sorteio. Então, enquanto ele vai organizando ali o sorteio, procurem o link, tá lá, tá no começo da conversa. Tá no começo, tá? Aqui depois do comentário da Juliana, Roseno, Juliana, aí tem um comentário. Achem um link que tá no nome da Primeira Igreja Presbiteriana. Entrem lá para vocês participarem do sorteio. Então, enquanto vocês vão executando esse passo, vai sortear ao vivo. Vai sortear. Aí, antes do sorteio, para dar tempo das pessoas entrarem no link, preencherem lá, se cadastrar, vamos falar sobre a data do próximo encontro e também dos capítulos. Eu falo os capítulos. Vai lá. Tem o capítulo preferido, né? E, André, se você estiver vendo aí alguma pergunta aí que o pessoal... Vamos ver. E tem um comentário aqui. Mas pode falar que eu vou ler. Pode? Então, os capítulos do próximo encontro é o medo da violência, o medo da solidão, o medo da falta de dinheiro e o medo de não dar conta de fazer tudo que se tem para fazer. Imagina. Somente para homens esse medo. Não. Homem só consegue Sendo fazer uma irônica. coisa de cada vez. Não tem medo disso. Eu, por exemplo, estou aqui tentando conversar e cuidar do chat. Tá difícil. Aí. Eu acho que é o medo... Você é a próxima a cuidar disso, tá? Tá bom. Então, o medo da violência, Da solidão, da solidão, da falta de da dinheiro. falta de dinheiro e o de não dar conta de tudo. Isso. O medo bem típico dos nossos tempos. Isso. E o próximo encontro será que dia? Dia 4. Dia Daqui a- 4. Daqui a 2 semanas. Dia 4 de outubro, daqui a 2 semanas, neste canal, neste horário, às 19 horas. Então, você também convide outras pessoas, né? Pessoas que estão enfrentando ansiedade, estão lidando com contextos difíceis. E, às vezes, e todo mundo passa por isso, você quer sair daquilo. Você até quer acreditar no que você está ouvindo, mas está se sentindo fraco. E às vezes precisa de alguém para ajudar. Eu lembro muito também de uma outra pessoa, que eu esqueci o nome agora, que é do Fielmente Feminina. Esqueci o nome agora, que tem um canal também. E ela lida com uma doença, né? Ela tem um câncer e já há alguns anos ela lida com isso. E ela fala, ela compartilhando, tem dias que eu não estou bem. Tem dias que eu recebo algum resultado de exame que não é promissor, que não é favorável. E eu não consigo, confesso a vocês, eu chego em casa, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar. Mas como eu sei que eu preciso disso para fortalecer a minha confiança no meu Salvador, eu peço meu marido para orar comigo. Sim. Eu coloco músicas
que me relembrem as promessas de Deus. E eu canto. Não consigo ler, não consigo orar, mas eu canto, peço gente para orar. Então, se você tem pessoas próximas a você que até querem, mas não estão com forças para sair desse lugar, chame essas pessoas para participar aqui com a gente. É uma troca, ninguém detém a verdade, somos todos aprendizes da palavra de Deus e todos caminhamos, que é a verdade. Nós não detemos, mas nós aprendemos sobre ela. Somos estudiosos da verdade, sabemos onde encontrar, que é a nossa fonte, que tem nos dado essa confiança inabalável diante de muitas circunstâncias que todos nós aqui já atravessamos. E nós queremos dividir isso, né? Queremos que isso abençoe a vida de outras pessoas, tá bom? Bianca, enquanto o nosso diretor Edrey começa o sorteio, que eu acho que já pode começar, eu queria tocar num assunto que é sobre o livro. Como adquirir o livro? Pode falar. Bom, gente, quando nós escolhemos o livro, a gente não queria que as pessoas fossem obrigadas a ler pelo celular ou por um tablet, né? Eu, quando comprei o livro, comprei em formato físico. Eu não tenho problema nenhum em ler no celular, em tablet, no Kindle. No livro, não tem, tá? Mas acontece que esse livro, ele parou de ter edição. A edição parou, eles não querem mais mandar fazer o livro físico. Então, o que está mais fácil... Página Virada bombou, assim. O que está mais fácil, gente, é adquirir o livro pela Amazon, no formato Kindle. É muito simples, gente. Vocês entram no site da Amazon, adquirem o livro, instalam o aplicativo Kindle no celular e vocês conseguem ler o livro. E o livro é tão facinho de ler, os capítulos são pequenos, você consegue ler um capítulo. Se você tiver de carona no carro ou no outro tipo de condução, esperando o médico. Você consegue ler um capítulo esperando uma consulta. Dependendo do médico, dá para ler uns 5, 6. Na fila de pão, se você tiver... Tira a ansiedade da fila. Aí você não vai ficar ansioso que a fila não anda lendo o livro. É melhor ler livro no intervalo do que ficar zapeando aqui, né? Gerando mais ansiedade na cabeça. Para quem não consegue ler no formato digital, é bom torcer para ser sorteado. Estamos prontos para o sorteio? Diretor. Vamos lá. É ao vivo de verdade, hein, gente? Mesmo. Raiz. Você vai ler o nome do vencedor. Transmissão. Ao vivo. Ao vivo. Tem suas peripécias. Ansiosa. Fecha a câmera. Não fique ansioso. Não fique ansioso. Tá todo mundo hoje aqui zen. Bebe uma água. Minha boca tá seca, tanto falar. Deixa eu aproveitar aqui, fazer um parêntese e compartilhar. Essa semana, a gente recebe aquele resumo do Google dos tempos que você ficou nas redes sociais, né? Aí eu somei, falei, meu Deus, esse tanto de hora. Aí eu fui fazer uma conta da semana. 168 horas é o que eu tenho em 7 dias. Aí eu fui dividindo. Você sabe quanto que deu meu tempo de oração? 1%. Sabe quanto que deu meu tempo de redes sociais? 10%. Uai! Que vergonha é essa? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente pensar isso. Porque na vida atribulada e corrida que a gente tem, imagina aonde mais a gente gasta horas. E se a gente não gastar horas na leitura da palavra, na meditação, na oração... Aquilo que vai nutrir. O que vai sobrar na hora que a gente tiver que passar por esses medos? Tiver que tomar uma decisão. O combustível vai estar fraco, né? Isso. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Eu compartilhei isso na minha família. E eu acho isso sério, porque a gente realmente é muito fácil inverter a ordem das coisas. E aí, 10% de 170 horas semanais, gente, é muito tempo com... E começar a ativar aqueles modos de... né, você excedeu o seu... Você excedeu. É isso. O limite de tempo. E aí vai.
Você já orou hoje? Já passou muito tempo no Não tem celular. assim, é hora de beber água. Podia parecer a hora de orar. Você sabe que eu tem imagino alguns... que quem trabalha com marketing fica muito mais tempo, né? Imagina. Então, porque do trabalho, né? É. Então. Eu achei interessante porque já existe muito recurso de inteligência artificial para nos lembrar de certas coisas, né? Eu peguei água. Eu peguei um Uber essa semana que eu achei muita graça, né? Na hora que começou, mais importante que o destino final é o caminho. Curta o caminho. Aproveite o processo. Aí depois ela falava assim, em 200 metros, vire à direita. Perceba 3 coisas que você está vendo ao virar. Nossa. E aí, assim, ela ficava cheia de lembretes, muito Mas isso assim... a pessoa instalou no... cheio de lembretes, acho que muito do chamado mindfulness, né? Da atenção plena. Sim. E aí os meninos estavam comigo, morreram de rir. Nossa, mas aquele GPS, né? Falava demais. Eu falei, mas eu achei interessante, porque evita que o motorista fique surtado no meio do trânsito, né? Verdade. Chamando a atenção dele o tempo todo para ele concentrar naquilo que ele está fazendo. Sim. E não ficar preocupado com a conta, com o próximo passageiro, com o que ele deixou não resolvido, né? Qual corrida eu vou recusar? Eu acho qual corrida vai recusar. Eu acho que a gente está precisando desenvolver uma IA, né, para ficar te dando alertas. Você já orou hoje? Já passou tanto tempo na rede social? Quanto tempo você fez de leitura bíblica, né? Conversou Como anda com a seus sua leitura filhos. bíblica? Você tem dia? E é para tomar decisão por você. Já aliviaria a ansiedade, né? Aí você pode baixar o modo Decisões Bíblicas. Para que caminho eu vou? Bom. Deu aí, Deu? diretor? Se não deu, vai pro chat. Se não deu, a pessoa Se recebe... não deu, nós vamos pro Google aqui. A gente recebe... A gente comenta com a pessoa depois quem foi sorteado. Raimunda. Raimunda tem sobrenome? Fisola. Isola. Raimunda Filizola. Filizola. Atenção, Raimunda Filizola. Você foi a grande Felizarda que ganhou um exemplar físico. Raridade. Raridade. Vale mais. Está em extinção esse aqui. Um exemplar físico para poder manusear e se deliciar, se deleitar com essa leitura muito agradável, muito prática, muito simples e que nós desejamos que abençoe muito a sua vida e depois você compartilhe e abençoe a vida de outros, certo? Ela precisa pôr o telefone, endereço que estou vendo aqui, que eu acho que ela é de Manaus. Manaus? Vai ser enviado para lá. Não sei se é, aqui é a Ainda bem- Raimunda de Lima. A única Raimunda que eu estou vendo Não, é aqui. Filizou. Ah, mas você já Filizou. viu aí. É. Raimunda, coloque aí, por favor, o seu contato e o seu nome completo. O que mais? Já tem. Ah, já tem. tem o número? Já tem o número, Ah, então pronto. pronto, a gente faz Google, contato. pelo Google Vai Forms chegar o já entra em É, contato, já fez o cadastro. Chegará à sua casa. Ainda bem que você mora em Manaus, não mora na Austrália, nem no Japão. Fica mais barato também. Fica um pouco mais próximo. Pessoal, muito obrigada a todos que nos acompanharam, que permaneceram aqui, né, nos apoiando nessa deliciosa conversa. E nosso próximo encontro, então, será dia 4 de outubro, daqui a 2 semanas, também na sexta-feira, às 19 horas, tratando dos capítulos 5, 6, 7, 8. Não vou repetir os medos para não esquecer. E a todos uma boa noite. E esperamos que todos estejam hoje com outra perspectiva para aproveitar o fim de semana, sem medos, sem ansiedade, sem dilemas e desesperos, mas descansando nas promessas do nosso Salvador. Amém? Tchauzinho. Boa noite, pessoal, e até a próxima. Tchau.